Começamos, então. Novamente, então, desejar uma boa noite a todos e a todas aqui presentes. Agradecer imensamente pela presença do professor Emiliano. A primeira aula nossa, acredito que foi muito rica, né, a todos. A gente não conseguiu esgotar, nem mesmo com toda a primeira aula, né? Então, assim, foi sensacional. Acho que muitas dúvidas, muitas questões surgiram, com certeza. E nessa segunda aula, o professor vai estar aqui conosco, novamente, para poder tentar encerrar aqui, pelo menos dar um pontapé, né, na temática. Então, fica à vontade, professor. Bom, obrigado, Lucas. Prazer estar com vocês novamente, pessoal. Me perdoem pela aula passada, porque era muita coisa e tinha muitos detalhes, enfim, mas eu sempre estou aberto aqui para vocês me mandarem mensagens, também dúvidas. Releguei um pouco ao segundo plano, questões culturais, mesmo porque também minha ênfase é um pouco mais política, né, social, e tinha outros slides, mas não deu tempo, né? Precisaria de mais um curso um pouco mais estendido a respeito disso, né? Mas para mim é sempre um prazer estar com vocês, né? Pessoal da UFMG, pessoais também de outras regiões do país. E aí eu queria... Aí, Lucas, tem como você já botar o primeiro slide, por favor? A capa. Sim. Vai estar num modo de apresentação? Tem como colocar? Um minuto que já deu uma leve travada. Porque tem uns slides que as letras são bem miúdas, então... Aí melhor. Então, o que eu botei aqui como uma referência temporal para a gente, no primeiro momento, é o que começa a se... fazer uma reflexão inicial do que a gente vai ver na aula de hoje, é o que vai se cristalizando, se consolidando, né, no processo já pós-imperial da China, que já estava avançado já depois da vários fatores, né? Inclusive a gente viu da questão dos taipings, a falta de coesão, a fragmentação, as revoltas populares camponesas, né? E depois tem revoltas também dos boxers, já as reformas e a derrota aos chineses em 1895, já a contestação japonesa sobre quem iria já ter uma influência maior na região da Coreia, né? E depois, com os eventos em Wuhan, né, uma região muito industrial, uma presença de sindicatos, de trabalhadores industriais, né, bastante significativa na região ali central de China, rolou o Yangtze. E você tem aí praticamente já um colapso da dinastia imperial Qing anterior. Então, acho que a grande questão que fica em 1911 em diante é o que vai vir daí em diante. Então, eu peguei agora esse período, no início do século XX, até praticamente a ascensão de um novo regime em 49. Eu sei que eu vou já estou até invadindo um pouco a parte da professora Tabet, que depois vai falar com vocês, mas eu queria só pegar esse finalzinho, talvez fazer um liaison com a professora Christine, se ela me permite, com relação a como que já na Guerra Civil, depois de 47, 49, os comunistas conseguem estabelecer o poder. Então, na verdade, eu queria primeiro expressar para vocês que nós estamos lidando um período de 1911 até 1949, um período que eu interpreto como um período de gestação. É um período que eu acho que, se você remeter a outros momentos da história chinesa, é um período de vários reinos combatentes ou senhores de guerra que vão estabelecendo poderios. Então, você pega ao longo da história chinesa, isso também tem várias. Agora, aqui você teve uma coisa particular que eu acho que é notável na história chinesa. É o fato de que
há uma mudança, já estava em andamento, essas mudanças ao longo do final do século XIX, com as reformas de 100 dias, na época do imperador Guangxu, e isso foi proposto também por Kang Youwei, né, entre outros, que já estavam com uma mentalidade de reformista, tal como inspirados também no Japão da era Meiji. Em 1911 também, o que acontece, isso eu também já tem artigos a respeito disso, não é simplesmente também uma tomada militar. Né, que isso acontece eventualmente, porque tem um general do norte, do exército Beiyang, que vai ser o Yuan Qingkai, que toma o poder. E ele, efetivamente, junto com uma certa concordância com o doutor Sun Yat-sen, ele dá fim efetiva à dinastia Qing. Mas eu acho que é um processo, eu interpreto de uma maneira de que o fim da dinastia Qing foi corroendo ao longo do tempo. Ruiu de podre, se podemos pegar um termo um pouco mais enfático. Agora, o que eu acho notável também é a entrada, a influência de novas ideias, de novas percepções, a cultura política que começa a se manifestar nas revoltas, contestações que vai culminar na Revolução de Xingai de 1911. É uma percepção de que não deveria ter mais um representante do céu na terra, o filho do céu, um imperador. Né, que as pessoas têm um direito, né, têm direitos políticos, sociais, que começam a entender isso. Eles buscam pontes com relação a outros pensadores da China no passado. Isso não é uma coisa exclusivamente ocidental que influencia os chineses. Mas é um grande redemoinho, um turbilhão de ideias que começam a propagar, junto com o acesso escrito e a defesa de muitos intelectuais de uma literatura mais simplificada, vernacular, que eles falam o Baihua, né, para que as pessoas entendessem essas ideias de questão quem sabe, a China poderia se tornar um regime republicano, um regime constitucionalista de partidos políticos. Lembrando a vocês que de 1916 até 26, a China teve um período republicano parlamentar, né? Republicano e com uma certa constituição, embora o alcance disso no território chinês era bastante limitado, né? Por contestações de senhores da guerra que não quiseram aderir a um poder que estava se cristalizando num partido nacionalista, o Kuomintang. Mas eu peguei aqui a capa para vocês, antes da gente passar nas outras adiante, das manifestações de 4 de maio de 1919, que eu ainda defendo, eu falei isso na aula passada, eu ainda defendo como um dos momentos importantíssimos da China. Importantíssimo. Talvez um dos mais importantes do século XX. Porque é ali onde, depois eu vou explicar, é quando a China ela ainda mirava muitas das reformas e muitos líderes reformistas estavam no Japão ou em outras regiões, e eles entraram em contato com outras ideias além do Japão, que estavam sendo traduzidos ali no Japão. E depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o Japão ele simplesmente ignora, junto com todos os vencedores da Primeira Guerra Mundial, as demandas chinesas de ocupar a península de Shandong, em Qingdao, que Qingdao era, na verdade, ocupado pelos alemães, saíram perdendo na Primeira Guerra, e o Japão lutou a favor dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Então, quando os japoneses, depois de 1919, eles demandam a reintegração, mesmo porque os chineses também combateram em parte também a ocupação alemã em Shandong, os aliados simplesmente ignoram. E o Japão, ele retém o controle de Shandong. E aí é pior, o Japão ele faz uma série de demandas, chamadas 21 demandas, exigindo tratamento preferencial também, como ocidentais tinham território chinês, leis próprias, jurisdição própria, judicialidade. Isso foi uma afronta enorme para os senhores chineses. Então foi uma gota d'água. Aí eles perceberam que o Japão não iria também ser uma fonte de inspiração. Então teve um grande, aí você tem um cartaz, de muitos estudantes, muitos jornalistas, professores, intelectuais, líderes diversos, filósofos,
que eles começaram a falar assim, olha, a gente tem que começar a reinventar a China em outro molde. Isso inclui também na parte artística, literária, do anarquismo, do comunismo, porque em 1917 já teve o evento da Revolução Bolchevique, que também foi notado, e também muitos chineses no exterior, que tinham ido na Primeira Guerra Mundial na região da Europa, tinham entrado em contato também com o que estava acontecendo com os bolcheviques. Então, aí você tem um grande turbilhão. Então, eu acho que esse cartaz, do 4 de maio de 1919, por isso que eu escolhi como um mapa. Aí, Lucas, se você poder já ir para o outro. Então, a gente tem essa revolta de Xinhai, né, de 1911, né? Ela, na verdade, ela vai, como eu disse, culminar num processo que já vem há longo tempo. Né? Primeiramente, quem vai chegar a se destacar nesse momento é um militar que vai ser o Yue Hong Li. Né? O Li Yue Hong, ele é um militar que é de Hubei, que tinha se formado na academia militar ainda, que tinha recém-estruturado uma modernização militar administrativa na academia de Tianjin, né, em 1896. E ele, né, nas revoltas que estavam culminando, as demandas sociais dos trabalhadores, de militares que estavam já descontentes com o regime Manchu, né, que estava no fim, ele consegue, então, canalizar e controlar as demandas dessa revolta em Wuchang. Né? Então, ele é primeiro visto como uma figura militar, que depois vai ter o Yuan Shikai, para tentar, então, ocupar um espaço, falando, nós somos a mão militar, mas também podemos ser a liderança política de uma China nascente. E era uma situação, em 1911, que já estava começando a beirar em sustentabilidade. Você tinha tentativas de golpes que foram tentados por vários outros senhores da guerra em outras regiões da China, né, que estavam descontentes com a dinastia Qin já em decadência. Mas o Li, aí, no caso, ele aparece como uma das figuras principais no primeiro momento. E aí eu gostaria de... Próximo slide, por favor. Aí você tem, então, Yuan Shikai. No primeiro momento, o Shikai, ele era um membro de um novo exército, junto com Li, de um novo exército proposto por uma reforma de formação de militar, de formação diversos novos armamentos, e por assim vai, como vinham muitos da academia de Tianjin. E o Yuan Shikai serviu muito ainda ao período reformista da dinastia Qin. Ele foi mandado, inclusive, para a Coreia, ele apoiou aquele movimento 100 dias do imperador Guangxu. Ele trabalhou muito com aquela imperatriz Cixi, né, de tentar modernizar também as vias militares. Então, ele é uma figura já destacada na China no início do século XX. E ele se colocou como um dos maiores líderes militares num exército que é chamado o Exército de Beiyang, que é na região perto de Pequim. Então, ele era dos líderes militares da época. Ele, lá no norte, em Pequim, ele tinha se destacado como um grande líder, né, de considerável lealdade, alcance e disciplina militar. Então, ele depois é chamado por uma coalizão grande de política de tentar dar um andamento depois da Revolução de Xinhai. Então, você teve a queda definitiva, na minha opinião, ruiu a ordem imperial anterior dos Manchus, e depois chamam Yuan Shikai, que dialoga junto com movimentos que estavam já operando há muito tempo no Japão, como a Aliança Revolucionária, que tinha sido fundada por alguns líderes que tinham atuado na época em Hong Kong, chamados os Quatro Bandidos. Um deles, ainda jovem, que contestava a ordem Manchu na época, né, era o doutor Sun Yat-sen, ou Sun Chong-chan, né? Vamos falar o Sun Yat-sen, que estudou muito tempo
medicina no Havaí, tinha contato com comunidades chinesas em várias partes da Ásia, na Malásia, Tailândia, que seria Tailândia depois, e Singapura, por assim vai. E ele depois ele vive muito tempo em Hong Kong, onde ele se forma em medicina. Mas a atuação dele é notável por fato de ele ter feito essa aliança. Depois ele ficou muito tempo no Japão e ele ficava ouvindo. Ele é da região de Cantão, né, Guangzhou, e ele tenta então propor uma nova ordem republicana em cima dessa aliança revolucionária. E no momento aí que o Yuan Shikai, que está aí para vocês, o Yuan Shikai, ele sendo militar, ele fala assim, olha, como fazemos? Você é o líder político inconteste do que cristalizou nessa aliança revolucionária maior. E você propôs as ideias dos princípios de Sun Yat-sen, já era bastante lido, uma ordem republicana a ser construído na China, mas ainda você tinha um período de assembleia, de governo provisório. E o número de pessoas que foram eleitas depois em 1911, 12, nessa assembleia foram do partido que foi fruto das ideias principalmente do doutor Sun Yat-sen, que vai ser o Kuomintang, o Partido Nacionalista. Que depois, ele não tinha o nome Kuomintang, mas ele depois vai ser renomeado Kuomintang, o Partido Nacionalista, posteriormente. E o doutor Sun, ele chega a um acordo com o Shikai, que é o general Shikai, ele fala assim, olha, você ocupa primeiramente o governo provisório, e depois, quando tiver as eleições, já pensando que ele tem uma popularidade enorme, o doutor Sun Yat-sen, eu provavelmente vou ser presidente. E aí o Shikai fala assim, termine de dominar militarmente qualquer lealdade que pudesse ser contestada a favor dos Manchus, e aí você ocupa a presidência temporariamente. Só que o Yuan Shikai, a tentação dos militares não é novidade para ninguém, acho que aqui, uma vez no poder, ele começou a perseguir os dissidentes diversos, e aí ele percebendo que estava no poder e o Kuomintang era a maioria da Assembleia Provisória, ele começa a proibir membros do Kuomintang de ter presença. Então ele fala assim, olha, agora que eu estou no poder, o maior partido foi votado, eu quero afastar do poder. E aí ele começa a ter problemas, porque ele acredita que ele teria um apoio militar massivo maior para seu empreendimento, o que não se revelou desse jeito. Então, num momento de um plano que talvez ele tenha elaborado, ele deu um golpe, isso já em 1916, se eu não me engano, e ele se proclama como um novo imperador. Talvez já não conseguindo perceber as mudanças históricas que a China estava ainda em andamento, e ele declara como um novo imperador, o imperador Hongxiang. E ele foi muito com a ideia de que achava que o exército de Beiyang iria apoiar ele e socorrer ele, mas em determinado momento as pessoas que estavam também já muito engajados apoiando o Kuomintang, eles abandonam, começam a contestar essa ideia, que parece um delírio, que o Yuan Shikai faz, e aí ele abdica. Depois, em março de 1916, ele abdica, e é restaurado novamente a República. Então ele foi imperador por 83 dias hoje. E ele morre de uremia, 56 anos de idade, e aí ele abre um espaço para que a Assembleia Provisória retome as atividades, e aí o doutor Sun Yat-sen é eleito como presidente. Então, o que eu estou falando para vocês é as dores do parto. Inclusive, o imperador, de 83 dias, aí, o imperador autoproclamado Hongxiang, que era o Yuan Shikai, quando ele proclama, ele ainda vai lá no Templo do Céu, em Pequim. Aqueles que conhecem Pequim sabem que é uma das partes icônicas mais belas a serem visitadas na região sudeste de Pequim, o Templo do Céu, onde os imperadores tinham fazer os ritos de deveres para ser investido como filho do céu, o imperador, portanto, e ele foi lá. Então, acho que foi a última vez que o Templo do Céu testemunhou a cerimônia dos ritos
para um novo imperador. Foi durante o período do imperador Hongxian. E aí a dinastia, claro, cai, entra no período republicano, depois do Dr. Sun Yat-sen chegando ao poder. Aí pode passar para o outro... só um pouco rapidamente. Ele tinha a ambição imperial, mas ele ainda buscou aquela ideia do conceito de renovação dinástica, o conceito do Changrang, que é um governador, um imperador que não faz jus às ideias, é fraco, a dinastia ela deve decair e naturalmente uma nova dinastia, um outro imperador iria suceder. Ele tentou argumentar nisso, assim, mas os tempos eram outros. Depois a gente vai pegar o conceito da novidade, sim. A China entra num período diferente. Ela já não tem como mais retomar essa tradição imperial. Aí o próximo slide, por favor. Aí temos aí o doutor Sun Yat-sen, à esquerda, né? O Sun Chong-chan, que é nomeado, então, presidente da Assembleia Provisória. É um médico, né? Também um pensador que vai ter todas umas consequências, talvez um dos pensadores mais influentes da história chinesa do século XX, vindos de Guangdong, educado muito tempo no Havaí, depois formou em medicina em Hong Kong, onde ele liderou movimentos contestando os manchus, dos 4 bandidos, né? Fundou sociedades e a Grande Aliança, que é o revolucionário, que vai depois culminar na criação do Partido Nacionalista, que é o movimento Tenmenhui. E eu acho que o que é interessante é que o Dr. Sun, ele é reverenciado, talvez um dos poucos, ele é reverenciado hoje tanto pelos chineses em Taiwan hoje, quanto os chineses da República Popular da China, né? Pelo papel que ele teve em propor um regime republicano e ser um líder que inspirou todas as mudanças, né? Só que tinha algo que ainda tinha que se resolver. Primeiro, aí temos aí a figura do pequeno, último representante da dinastia Qing Manchu, que vai ser o pequenino Puyi. E ele foi avisado de que, eventualmente, ele isolado na Cidade Proibida, ele foi avisado que deveria abdicar, ele abdica e se torna um cidadão chinês na República, né? Até ele depois ser convencido pelos japoneses a se tornar um renovado imperador Manchu na Manchúria, do estado do Manchukuo, que os japoneses criam em 31, 32, ali na região nordeste da China. Então, aí é o fim definitivo, né? Claro que estou falando aqui uma coisa que alguns de vocês já devem saber, se vocês puderem assistir, o filme do Bertolucci, O Último Imperador, mostra um pouco da vida dessa figura Puyi, enfim. Mas o doutor Yat-sen, ele, na verdade, ele é uma figura que eu acho que representa muito das mudanças que tinha vindo, né? Primeiro, ele estuda medicina não nos moldes tradicionais, ele já é uma geração que está vindo a medicina nos outros moldes. Ele como, então, o Yuan Shikai já é produto de uma nova geração de disciplinas, academias, estabelecimentos reformados. Então, uma rejeição do antiga ordem já. Fala assim, olha, aquela antiga ensino, claro que isso não vai ser completamente também ignorado, mas é bastante notável a mudança que se dá. Ele escreve uma filosofia política no pensamento, que é conhecido como os 3 princípios do povo, e nem que o Dr. Sun, ele busca a China com base nos 3 princípios, que é o povo, a democracia e nacionalismo. E isso tudo deveria estar unificado numa harmonia étnica, né? O termo que ele fala, se eu não me engano, é Chonghua Minsu. Então, é interessante. Ele é uma coisa que, inclusive, vai ter repercussões posteriormente, isso no nível primeiro ideológico, depois no nível político. Mas o Dr. Sun, ele enfrenta um problema. Primeiro, que vai vir depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ser criado o Partido Comunista. Em 1921, Xangai, você tem a criação oficial, e a parte do partido, muitos que vão para o Partido Comunista, eles primeiro faziam parte do Kuomintang. Inclusive, o Mao Zedong,
ele também era do Kuomintang, né, na parte que é de camponeses, né, e não era muito prestigiado no Kuomintang, que enfatizava mais a centros industriais urbanos, e quem lidava com a parte camponesa não era muito considerado, né? O que diz muito sobre Mao também, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas existe uma coisa que fica meio estranha, porque o Kuomintang ele surge com o Sun Yat-sen com o apoio dos soviéticos. Os soviéticos eles entendem, depois de 1919, depois que a gente vai ver o memorando Caracan, em que Lenin, né, não depois Stalin, ele entende que há necessidade de você apoiar os povos todos oprimidos, colonizados, que foram na Ásia. Né? Tem uma vertente depois de Lenin que ele mira para o leste. Fala assim, vamos ajudar ali. Né? Lá, talvez até um pouco da Lenin ser descendente de russos mais do leste, né? Você vê até pelo rosto de Lenin, não sei se vocês repararam, que tem uma feição um pouco mais oriental russa, né? Mas ele entende, olha, vamos negociar todos aqueles povos que sofreram agressões imperialistas, entre elas a China. Então, fruto dessas ideias do memorando Caracan, que propõe isso, há envio de emissários soviéticos para tentar apoiar os partidos que vão contestar essa ordem imperial decadente. E aí eles acham o Kuomintang. Então, o Kuomintang, eles entram com recursos, com apoio, mandam vários comissários posteriormente, mas também faz com que o Partido Comunista Chinês, no primeiro momento, que vai nascer posteriormente o Kuomintang, eles vão ter uma convivência. Que no primeiro momento, eles acabam tendo o mesmo objetivo, que é um governo, um Estado centralizado forte, num país soberano, né? Não voltar à velha ordem. Só que as coisas vão ficar pesadas depois, né? Nessa época do Dr. Sun Yat-sen, que vai aí até 1921, não lembro, 23, que ele morre, você tem um período de convivência entre essas duas partes. E na época do Dr. Sun Yat-sen também, ele junto com o apoio soviético, ele funda uma academia militar perto de Cantão, que é Huangpu. Eu acho que está no próximo slide, se eu não me engano. Pule aí. Tá. Então, aí eu vou ainda vou ter que aqui retornar à questão do descaminho da democracia. Então, deixa eu só pegar aqui, porque está um pouco pequeno para eu ler. Eu vou botar aqui para mim. Então, o descaminho da democracia chinesa depois de 1912, eventualmente vai, depois de 1911, ela não tem condições de estabelecer uma democracia mais ampla, consolidada, embora tentada, né? Primeiro porque ainda existiam elementos da dinastia Qing imperial que foi abdicado, então muitos ainda não entenderam que o fim dos Manchus fosse algo violento, né? ou que podia retomar isso de uma forma imperial, como o próprio Yuan Shikai fez. O Sun Yat-sen, num primeiro momento, dá a primeira liderança para o Yuan Shikai, que ele toma os poderes de maneira ditatorial. E Shikai tinha prometido um governo republicano, mas depois ele acaba sendo cada vez mais autocrata. Aí, se você puder ir para o próximo slide, por favor, Lucas. Eu estou aqui vendo em outra... Aqui você já tem o símbolo da época do nascimento do Partido Kuomintang, que tinha ganhado maioria parlamentar, como eu falei, tinha proposto as diretrizes, mudanças no caminho constitucional, e o Yuan Shikai, ele depois eventualmente persegue esses eleitos do Kuomintang e se torna um ditador em janeiro de 1914. Então, na verdade, eu estou só retomando algo que eu já estava argumentando anteriormente. Aí, no próximo slide, por favor, Lucas. Aí tem a Primeira Guerra Mundial, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Tem a Primeira Guerra Mundial, que é Claude, em que os japoneses já começam a reivindicar, sendo que os japoneses lutaram ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, nos tratamentos de paz em Versailles em 1919,
é dado o direito do Japão ficar com a área ocupada pelos alemães na região de Qingdao, em Shandong. E ali os japoneses apresentam as 21 demandas, que vai ser visto como uma grande humilhação. E aí, nesse caso, que tem uma foto de britânicos e japoneses aliados contra os alemães, né, na canhoneira, aí, voltados para a posição alemã em Qingdao. E à direita você tem a carta de aceitação chinesa das demandas japonesas. Olha, isso deu, além do 4 de maio, que estourou no portão ali da Praça Tiananmen, em Pequim, os estudantes estavam tão inconformados que eles marcharam em direção à região leste de Pequim, onde ficavam as embaixadas, um quarteirão das embaixadas europeias, também japonesa estava lá, eles foram em direção, parecia quase a rebelião dos boxers, uma nova retomada. E teve os guardas do quarteirão diplomático conseguiram isolar e impedir a entrada deles, eles estavam indignados do que a aceitação do governo na época de cair isso foi visto como uma afronta. No segundo momento, eles vão, então, em direção ao ministro das Relações Exteriores da China, na época, e entram na casa dele, e eu li isso recentemente, por isso que eu estou falando essas fofocas, assim, enfim. Eles entram na casa dele, a primeira pessoa que eles encontram lá, que estava, talvez o porteiro, eles matam ele, e o ministro, ele se veste como uma empregada doméstica, não sei, feminina, e ele consegue fugir disso. Porque senão ele também ia terminar nas mãos desses revoltosos. Então, na verdade, isso foi uma indignação tão grande que depois vai se espalhar, além de 4 de maio, em junho, depois outras cidades na China tem grande irrupção de questionamento a respeito do que foi assinado do governo chinês com relação às demandas do Japão. Aí, se você puder novamente mudar o slide, por favor, Lucas. Aí aqui você já tem o espraiamento das revoltas diante do que do governo então antes ainda da entrada do Sun Yat-sen no poder, né? O andamento, além da questão do aceite chinês, você tinha muitos que ainda estavam tentando uma outra ordem que não fosse alinhado ao que o Yuan Shikai estava no poder. Então, aqui ainda o Shikai ainda estava no poder. Teve rebeliões muito fortes, principalmente você vê em vermelho no mapa ali a região de Yunnan, né, que em dezembro de 1915 já foi reprimido. Depois, as regiões ali de Guangxi, Sichuan, também tem grandes rebeliões, inclusive da região de Guangdong e de Zhejiang. Então, são regiões em que contestou ainda o andamento do governo de Yuan Shikai. Aí, próximo slide, por favor, Lucas. Aí aqui, eu sei que está um pouco pequena a letra, mas eu botei aqui que a China ela entra gradativamente numa crise política, né, até a ascensão do Yat-sen. A discordância sobre a entrada das consequências da Primeira Guerra Mundial, né, que a China eventualmente entra, e ela acaba tomando o prejuízo, uma afronta no final. Você tem o reconhecimento inclusive dos americanos sobre as reivindicações japonesas, não somente sobre Shandong, como também a região da Manchúria, da Mongólia, né, em 1917. E aqui na pequena figura tem uma embarcação chinesa da época que tinha enfrentado os navios alemães. Então, o que eu gostaria de refletir aqui para vocês no primeiro momento? Vejam, os chineses estavam ainda inaugurando um período muito turbulento na época de um general, depois vai ascender o Dr. Sun, mas o que acontece no plano internacional é uma humilhação. É uma humilhação no sentido de que o lado dos vencedores da Primeira Guerra Mundial simplesmente ignoram as reivindicações bastante razoáveis e justas do que a China tinha sobre regiões que faziam parte da sua história, como também alguns vencedores da Primeira Guerra Mundial atendem as demandas dos japoneses, não somente sobre Shandong, como também sobre Manchúria e Mongólia, como os americanos. Então é uma coisa que fica muito complicada, né? Como é que eles... Aí, quando acontece, depois da Revolução Bolchevique, entre outros,
eles acham uma maneira, falam assim, olha, então esse movimento pode ser uma saída, uma inspiração para a gente buscar uma nova China. Isso ainda estava muito na gestação do que iria vir na ampla coalizão sob o Kuomintang. Aí, próximo slide, por favor. Aí aqui a gente tem uma curiosa foto, né, de estudantes chineses já estavam no MIT, Massachusetts, Estados Unidos, em 1920, né? Então, aqui eu busquei mais mostrar como que o número de escolas de novo modelo na China em 1915, 16 já contava mais de 130 mil escolas, com mais de 4 milhões de estudantes. Talvez isso seja já um sintoma que vai ter novas demandas, uma China mais nova, né? Não que já não segue. Então, talvez seja assim, já é uma geração que vem daquelas reformas que foram promovidas ainda na época do fim dos exames imperiais tradicionais, que foi decretado pela imperatriz Cixi. E a abertura de novas universidades, professores estrangeiros vão dar aula na China, como Bertrand Russell, por exemplo, e forma uma nova geração de estudantes. O próprio Sun Yat-sen, um médico, é também fruto disso. E aí, próximo slide, por favor. E aqui a gente tem, então, a irrupção do movimento Nova Cultura, que vem no âmbito da contestação das 21 demandas japonesas, né? Não somente questão política, como também existia já no seio de escritores como Lu Xun, que propõem uma nova literatura, né? Uma literatura vernacular, baihua, mais simples, né? Simplificada para expressar os novos tempos e também para alcance maior da população. O fim do tradicionalismo patriarcal em forma de uma individualidade, inclusive para as mulheres, e valores democráticos mais igualitários. Então, você tem várias vertentes que irrompem nesse movimento chamado Nova Cultura, que muitos participam no movimento 4 de maio de 1919. A visão que a China deve buscar ser uma nação moderna, não mais fundada no confucionismo tradicional. O reexame dos textos confucionistas clássicos, que eram a base maior para os estudos tradicionais imperiais, para metodologias novas, né, da ciência e outras disciplinas. E uma orientação para o futuro e não para o passado. O que eu acho interessante é que nesse veio aí, 1919, eu novamente enfatizo, não somente vem as contestações do passado, etc., mas vem novas reivindicações sociais diversas, tanto literário, cultural, questão das mulheres, como o anarquismo e também do comunismo. É aí que nasce também o desejo de falar assim, olha, aconteceu algo que derrubou uma antiga estrutura imperial bastante centralizadora, como era a Rússia czarista, e nós também estamos saindo num período imperial antigo. Então, muitos buscaram, tiveram contato também com o que eles tinham visto lá na Europa, entre outros. Também você tem a figura do Chong Du-siu, junto com Li Dachao, que são os fundadores do Partido Comunista Chinês, inclusive. Eu acho que tem até um slide que eu vou falar deles, em que eles falam, olha, tem uns textos de Marx, eles traduzem os textos de Marx para o chinês, eles começam a organizar seminários, palestras sobre isso. Então, eu acho que é um momento que, nesse âmbito dos momentos de nova cultura, ali estavam os comunistas. Ali nasce também os comunistas, né? Então, é por isso que é importante esse movimento. Eu acho que é mais importante, na minha opinião, do que o que acontece em 1911 com a Revolução Qinghai. Próximo slide, por favor. Estamos aí, tem o Chong Du-sui, né? Que eu tinha falado para vocês, que é uma figura que eu acho que é extremamente interessante, porque é ele que, junto com o bibliotecário da época da Universidade de Pequim, porque o Chong Du-sui, ele era um professor, e ele tinha entrado em contato com as ideias marxistas, etc. E ele organiza, junto com o Li Dachao, que era o bibliotecário, eles organizam e são a primeira liderança do Partido Comunista Chinês.
que é fundado em 1921, já o envio de um emissário da Comintern. Ele vai para Xangai e nomeia, inclusive em absência, ele nomeia o primeiro secretário do Partido Comunista Chinês, o Du Xiu. Tá aí. Agora, eu vou até adiantar um pouco, porque Du Xiu depois haverá embates com o Kuomintang, na época depois do Chiang Kai-shek, que a gente vai ver em breve, que toma a liderança do Kuomintang e não quer saber nada dos comunistas. Aí, eventualmente, eles são perseguidos, tem um massacre, um expurgo grande ali em 1927. E o Du Xiu, na época já era Stalin, ele falou assim, Du Xiu ele é o grande responsável pelo fracasso da derrota frente a Chiang Kai-shek. E Du Xiu fica tão conformado com isso, que ele fala assim, então o que acontece com Stalin não é o que eu defendi na época do comunismo. Então ele se torna depois um trotskista na China. Aí depois ele é perseguido novamente, depois ele morre em prisão. Mas o significado dele, junto com Li Daqiao, são os primeiros líderes, um pé grande no âmbito ainda intelectual, para ser os primeiros líderes do Partido Comunista Chinês. Eu acho isso muito significativo, porque, na verdade, na minha leitura, o Partido Comunista Chinês ele tem um envio de comissários para apoiar, mas ele nasce mais no contexto da 4 de maio de 1919 de buscar uma nova China. E nisso também buscar um comunismo chinês. De tal maneira que Du Xiu depois fica tão conformado que ele vai para o trotskismo. Ele denuncia que Stalin começa a culpar ele como quase um bode expiatório de que o fracasso do Partido Comunista Chinês, que foi reprimido duríssimo por Chiang Kai-shek, foi culpa dele. Então ele fica inconformado. Então eu acho que é bastante significativo trazer essa figura para entendermos a história chinesa durante esse período. Bom, enfim, mas o Partido Comunista Chinês é fundado. Eu estava lá em Xangai, eu visitei um prédio de 2 andares, lá você sobe lá, tem ainda como... eu acho que tem uma figura aí, tem estátuas, né, réplicas das pessoas que estavam presentes nesse primeiro congresso. Inclusive, o Mao Tse-tung já estava... Ele conseguiu chegar nesse primeiro nascimento do Partido Comunista em Xangai, em 1920. Por que Xangai? Porque Xangai já estava se tornando um grande centro industrial na China, no século XX. Então, ali, você já tinha muitos sindicatos. E ali era natural que ali haveria, nesse momento ainda do Partido Comunista Chinês, buscar esses sindicatos dos trabalhadores para tornar ela a base maior política do partido em Xangai. Enfim, aí, se puder depois, próximo slide, por favor. Tá, então olha só, né? Eu vou falando depois. Você vê que, por exemplo, aqui você já tem o momento fundador, inspirados no que o Manifesto Caracan, que eu tinha falado de Lenin, com o seu ministro das Relações Exteriores da época, que era o Caracan, ele propôs apoiar os povos que estavam saindo, se libertando da situação imperialista, subjugados pelo mundo, uma vertente até 1920, que vai ter uma vertente mais da Ásia nesse sentido. E aí é fundado o Partido Comunista Chinês, e nas imagens, isso é os que tem lá, você tem o primeiro congresso, que é a escultura em C dos participantes, inclusive, claro, nessa época aí já está dando um destaque singularizado, porque isso foi já sustentado, foi feito na época do pós-49, do jovem comunista de Hunan, que vai ser Mao Tse-tung, que está aí em pé. E aí, junto com ele, tinha já um emissário da Comintern sentado à esquerda, que vai ser o Maring, o chamado Maring, que era um holandês, um membro do Comintern, que foi para lá e testemunhou e apoiou o nascimento do Partido Comunista Chinês. Próximo slide, por favor. Aí aqui temos já a cooperação que começa a se costurar, com incentivo, inclusive, do Maring, né, e da Comintern, de conciliar os comunistas chineses, do Partido Comunista Chinês e do Kuomintang. Né? E a estratégia ali do Comintern era ampliar o máximo apoio popular e manter a autonomia para futuras fases posteriores de luta
para implementação anti-imperialista e nacional. Em 23, os soviéticos mandam o Borodin, e o Borodin ele é bastante significativo, talvez eu interprete como um dos últimos momentos mais enfáticos dos soviéticos de tentar controlar o Partido Comunista Chinês, influenciar nesse sentido. E aqui você tem uma foto quando foi fundada a Academia Militar de Huangpu, né, Whampoa, em 1924. E nessa imagem, nessa pintura, em branco, no centro, você tem o doutor Sun Yat-sen, e à esquerda dele, que aí seria a nossa direita dele, você tem o comandante que foi apoiado pelo doutor Sun a liderar a Academia Militar de Huangpu, que vai ser o Chiang Kai-shek. Né? Próximo slide, por favor. Aí o doutor Sun Yat-sen morre em 25, né? Tinha falado 23. Quem ascende ao poder do Kuomintang vai ser o Chiang Kai-shek, entre os vários membros, que é um partido bastante, pelo menos já tinha um controle significativo nas regiões de Cantão, algumas regiões ao sul do rio Yangtze. Vai crescer as discordâncias com Borodin. Borodin começa a perceber que Chiang Kai-shek não quer perder o poder para uma influência maior das diretrizes soviéticas, né? E em determinado momento, em abril de 27, o Chiang Kai-shek, então, ele começa a expulsar do partido Kuomintang todos os comunistas. E em 27, ele sabe que a base maior está lá em Xangai. Então, ele faz várias expedições para controlar regiões que não estavam no controle do Kuomintang, nas regiões central, depois norte, que é chamada Expedição Norte, que ele consegue controlar praticamente já 26, já ganhando a China um pouco muito mais o controle de um partido que foi na época do Chiang Kai-shek. E depois ele se volta para reprimir os comunistas que ainda estavam organizados em Xangai. Então, em abril de 1927, as tropas do Kuomintang sob Chiang Kai-shek ataca, prende, mata muitos comunistas na cidade. Isso é praticamente assim, o lado de Xangai do Partido Comunista é praticamente destroçado. Muitos que fogem buscam já o interior, uma nova vertente interiorana, rural, para a clandestinidade do que também sobrou. Muitos deles já estavam discordando com relação à mão de Borodin, de tentar, olha, você precisa ter um proletariado industrial maior para depois ter um levante. E muitos, como já tinha sido passado muito tempo nas regiões interioranas, como o Mao, eles começam a se agregar nas regiões. Umas regiões ainda muito pobres, né? Muito ignorados pelo povo, pelo governo, como do governo Kuomintang, como a região de Jiangxi. Então, é onde começa a ter os primeiros bases de poder, pelo menos na região sul, porque tem a região norte, depois que a gente vai ver, nessa parte do sul que se concentram esses que são uma parte do rural, camponesa do Partido Comunista, que já não tem ligação com essa grande repressão que os comunistas mais de Xangai sofrem nas mãos de Chiang Kai-shek em 1927. O que significa para a gente aqui é o seguinte: Chiang Kai-shek ele fala assim, olha, não quero mais saber de influência nem dos soviéticos, nem dos comunistas. Agora o partido é uma orientação nacionalista. Então, aí, abertamente, depois ele manda várias expedições para tentar guerrear e dar fim aos comunistas refugiados em Jiangxi. É uma região bastante remota e difícil. E é em Jiangxi que também os primeiros experimentos que esse comunismo rural começa a fazer, tipo reformas agrárias, escolas voltadas para os camponeses, apoio, crédito ao pequeno agricultor, inúmeras outras coisas que se revelam com o tempo bastante o efeito duradouro, né? Porque percebe esses camponeses das regiões ignoradas que alguém está começando a ter os interesses, defender os interesses para eles, e não o que tradicionalmente na China muito tempo se fez, de governos muito mais instalados em grandes cidades, questões burocráticas e não voltados
Então, eu acho que é um entendimento bom para a gente começar a entender o Partido Comunista Chinês, né, depois dessa repressão de 1927. Aí o próximo slide, por favor. Eu nem lembro o que foi no próximo filme aqui. Aí aqui, você consegue mudar aí, Lucas, para mim? Aí os nacionalistas tomam poder, efetivamente, então, em 28, você já tem a primeira grande expressão de dominação do Kuomintang na China, até vai perdurar aí até 1937. Nesse mapa que vocês estão vendo aí embaixo, é a região que, em vermelho, linha vermelha, ela é a região que é dominado pelo Kuomintang, mas as regiões em vermelho raiado, elas não estão no controle central do Kuomintang, são aliados que ainda é muito tênue um controle deles. Então, você vê que ainda é bastante precário ainda a dominação do Kuomintang em 1928, até meados da década de 1930, né? Então, você tem muitos desejos separatistas. Então, essa região de Qinghai, de Tibete, Xinjiang, Mongólia, entre outros, essas regiões são já completamente fora da alçada. A Manchúria já fica muito disputada, a gente vai ver depois, né? E aqui tem um cartão postal de Xangai, 1930, da década de 1930, né? Que ela praticamente é tomada pelos interesses de magnatas, de comunidades estrangeiras diversas, que está um período muito fragmentado na China. Então, tem cassinos, tem diversas atividades, inclusive do narcótico, né? Então, aqui você teve muito atuante um infame grupo de gangsters do submundo de Xangai, que é chamada Gangue Verde, que foi usado por Chiang Kai-shek para eles ajudarem a perseguir e matar comunistas em Xangai. Aí, próximo slide, por favor. Aí, aqui... Aí, Lucas, muda, por favor, para mim o próximo slide. Aí. Bom, agora tem um outro incidente que acontece em 1931. Então, você tem em 1930, 31, você já tinha os japoneses já tinham negociado com um senhor de guerra local na região da Manchúria para ter uma influência. Então, a Manchúria fica muito tenuamente ligada ao governo Kuomintang. Em 31, depois de desavenças com o senhor de guerra local, que era muito da família Chang, da região da Manchúria, os japoneses eles inventam, um oficial japonês, ele implementa um artefato explosivo, uma ferrovia que foi construído capital japonês na Manchúria, e esse explosivo ele explode, mas ele é tão mal feito, tão pequeno, que o trem ainda passa, o trem nem descarrila. E aí eles falam assim, então houve aqui um artefato que foi posto por rebeldes anti-japoneses, que poderia matar, afetar a presença de japoneses. Então, nisso, a gente... O que é chamado incidente de Mukden, que se deu na região da cidade de Mukden, próximo, que ele fala assim, então aqui a gente vai tomar o controle agora. Depois teve um relatório, o relatório Lytton, depois de 31, viu que foi uma armação isso, né? Não teve nenhum agente anti-japonês, os japoneses mesmo colocaram esse artefato. Enfim, mas isso serviu para eles falarem assim, então agora a gente vai chamar aquele último imperador Puyi para ele retomar as suas terras ancestrais dos Manchus, né? E você vê, já é muito tempo que os Manchus que estavam no poder desde o século XVII já perderam contato com a ancestralidade manchu, mas aí chamam ele e falam assim, não, agora você vai ser o novo imperador de Manchukuo, né? Que é um estado fantoche que era controlado pelos japoneses. Eles criam o império de Manchukuo. Falam, olha, então agora tem um novo império que é diferente da China, mas é completamente controlado pelos japoneses. É uma maneira dos japoneses falarem assim, então a gente está controlando agora, a partir de então. Isso depois vai servir de base, essa região nordeste da China, com os japoneses, para depois eles começarem a chegarem cada vez mais perto da região de Hebei, da região de Pequim, região de Tianjin, né, região já descendo um pouco mais ali em direção ao sul da Manchúria. Então, aí,
você já tem praticamente uma coisa que começa a se avolumar de maneira sinistra sobre a soberania chinesa, que são os japoneses nesse sentido. Então, em 31, você está praticamente aí já no horizonte dos tempos, um choque que vai vir de interesse entre o governo Kuomintang, que está tentando ainda controlar regiões de algumas regiões da China, e o governo japonês, que já tem claras intenções, que já estava controlando como uma colônia a Coreia, com claras intenções de depois chegar e dominar regiões do norte e região litorânea chinesa. Aí você tem você tem a bandeira de Manchukuo, né? Aí, e a figura do imperador, novo imperador de Manchukuo, Puyi, nesse postal. Próximo slide, por favor. Bom, como eu tinha falado antes, a questão da fuga de muitos líderes comunistas da região de Hunan, Jiangxi. Aí nesse mapa, inclusive, vocês conseguem ver Jiangxi, que é próximo de Hunan. O exército Kuomintang, ele começa a tentar ir atrás dessas regiões mais remotas, bases dos comunistas, né? E aí, num sentido que eles percebendo que eles iam eventualmente sucumbir, os comunistas da região de Jiangxi e de Hunan, eles decidem então formar colunas para tentar encontrar uma outra base significativa dos comunistas na região de Shanxi, lá no norte, na cidade de Yan'an. Só que isso vai envolver uma caminhada que começa com 115 mil pessoas e somente 15 mil chegam no final. Muitos sucumbem a conflitos armados, bandidos, inverno, uma caminhada, fome e por assim vai. Alguns abandonam ao longo do caminho também, eles ficam em outras regiões. Mas são 9 mil quilômetros, mais de 370 dias, que é o que caracteriza a longa marcha. E eu vou até pegar uma frase do Edgar Snow, que inclusive tem um livro dele aqui, que tem tradução para o português, que é A Estrela Vermelha Brilha sobre a China, do Edgar Snow. Esse livro do Edgar Snow, vocês podem encontrar, é da editora Autonomia Literária. É um clássico, tá, gente? É um clássico. Ele é um repórter americano, mas ele entrevista muitos líderes que participaram da Longa Marcha. Ele chega em Yan'an, depois ele entrevista, inclusive Mao, o Peng Dong-hai, que vai ser depois o grande liderança da Longa Marcha. Esse livro a professora Cristine sabe o que eu estou falando. Isso aqui é incalculável. Se vocês quiserem ter um testemunho de como eram organizados. E muitos que eu li, entre outros aqui, essas partes, eles perceberam que essa região de Shanxi era muito pobre. É uma região que é muito, não somente terremoto, como também secas. Então, era uma região que é muito empobrecida. E muitos que lutaram ali nessa região de Shanxi, muitos tinham fugido do incidente Mukden e a presença japonesa da Manchúria e foi para essa região. E esses manchurianos que consideravam que o Kuomintang foi muito fraco nas demandas do Japão de incorporar a região da Manchúria. Então, eles ficam inconformados, eles sentem raiva contra Chiang Kai-shek, eles fogem para essa região, e é uma grande, expressivo contingente que ajuda a receber e apoiar os comunistas em Shanxi, nessa região de Yan'an. Isso é um elemento importante para a gente guardar. Esse livro, por exemplo, ele dá esse insight muito interessante, de como então os manchurianos se sentiram traídos. Eles conhecem. O senhor de guerra local também, ele tinha parte de muitos soldados também manchurianos, e ele se sente, fala assim, o Kuomintang não foi suficiente para impedir a entrada dos japoneses na Manchúria. Então a gente fala assim, olha, a gente quer uma China não dos japoneses, e o Kuomintang não está se revelando suficiente, né, para uma futura China. E aí eles falam assim, então qual o outro elemento anti-japonês? Então eles começam a apoiar também os comunistas, que fazem essa caminhada que ganha áreas heróicos, tá? Porque muitos falam assim, olha, uma marcha de 9 mil quilômetros, regiões muito remotas, enfrentaram todos os tipos de
as memórias são a ser apreciado. Eu interpreto a longa marcha como um dos elementos que legitima muito, historicamente, o Partido Comunista Chinês. Porque eles tinham tudo para dar errado e eles conseguiam chegar em Yan'an, na região de Shanxi, ali no norte. Então, até peguei aqui depois uma frase do Edgar Snow, que fala: impossível não reconhecer a longa marcha como um dos grandes triunfos do homem contra as probabilidades da natureza. Então, se vocês quiserem ler mais, leiam esse aqui, A Estrela Vermelha sobre a China. É uma leitura clássica, né? Próximo slide, por favor. A gente tem, então, aqui o que vai depois começar a acontecer com uma nova frente unida com o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês em 1937. Na verdade, o que acontece, meus caros, é que o Kuomintang ele está começando a revelar também a própria limitação. O número de pessoas que entram, apoiam os comunistas, começa a crescer. Os japoneses já estão começando a vir além da Manchúria, invadir regiões ali, Ocidente Marco Polo, depois outras regiões. O Kuomintang não consegue fazer frente, né? Inclusive eles vão fugir depois para Chongqing, o governo do Kuomintang. E eventualmente, ali no norte, o Chiang Kai-shek vai para o norte e acontece o chamado incidente de Xi'an, na região de Shanxi, em que ele aparece e ele é sequestrado. E aí você tem as negociações com o Zhou Enlai, inclusive, esse grande negociador disso, fala assim, olha, e até mesmo com o conselho também da época dos soviéticos, eles falam assim, olha, o nosso grande inimigo primeiro são os japoneses. Então vamos fazer uma conciliação, que é chamada Segunda Frente Unida. A primeira seria antes de 1927, naturalmente. Segunda Frente Unida fala assim, vamos botar as nossas rivalidades de lado por enquanto e vamos combater os japoneses. E aí, Chiang Kai-shek, no primeiro momento, fala assim, então, não que está tudo perdoado, não tá, mas ele fala assim, então vamos começar a se esforçar contra os japoneses. Só que a responsabilidade do Kuomintang para combater os japoneses é muito mais proeminente do que os comunistas que estavam muito mais no interior, onde os japoneses não conseguiam chegar com grande monta. Os japoneses chegaram com uma força avassaladora no litoral, região industrial, no norte, né? Mas no interior não. Os japoneses não tinham essa capacidade. Né? Eles tiveram até uma operação, a Operação Ichigo. Eles não conseguiram. Eles combateram no interior até mesmo contra os soviéticos na Mongólia, perderam em 1940. Isso deu um outro repensar de como as ofensivas japonesas deveriam ir na região do leste asiático. Aí eles decidem, então, descer para o sudeste asiático, depois dessa batalha de Nummohan, na Mongólia, que eles pedem contra os soviéticos. Mas há um entendimento. Então, nesse incidente de Xi'an, há uma nova frente unida do Kuomintang com os comunistas. Então, em 1937, o Partido Comunista Chinês tinha cerca de 40 mil e o Exército Vermelho, ligado aí o Exército de Libertação Popular, tinha 100 mil pessoas. E após o entendimento com o governo nacionalista do Kuomintang, os comunistas passam a atacar nas regiões norte e noroeste contra as tropas japonesas. Na foto ali em cima, não sei se vocês estão chegando, mas é um soldado comunista com a bandeira nacionalista do Kuomintang. Né? Então é uma expressão de como que eles ainda apaziguaram. E aí o documento que sela esse entendimento de julho de 1937 para vocês. E aí, próximo slide, por favor, Lucas. É bom que você deu o zoom agora que eu vi, mandou bem. E aí o Japão começa a invadir muito além da Manchúria, né? Então ele começa a ir para as regiões de Pequim, vindos também da Coreia. Depois eles começam a atacar a região não somente de Xangai, como também vai para cima da resistência organizada massiva que tem em Nanquim. Né? Depois eles tentam chegar um pouco mais à região de Cantão, e posteriormente eles começam a ter dificuldade de chegar nas regiões mais interioranas. O próprio governo Kuomintang tinha se refugiado na região de Sichuan, em Chongqing. Tinha uma base também em Yunnan, mas eles tentaram... Era uma maneira de falar assim, a gente tem que recuar porque a gente não vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo, eles entendiam que o interior, os japoneses não iam conseguir chegar tão fácil. A parte que era mais inacessível eram as regiões que a gente tinha já mais apoio
dos comunistas chineses. Então, aí você já tem duas realidades. E o Kuomintang ele tem um peso maior diante do que eles consideravam como governo, que era o governo do Kuomintang, fazer frente aos japoneses, que a China sai destroçado depois. Inclusive, sobre Nanquim, eu nem vou falar muito, mas é um massacre que você tinha, massacre de 300 mil habitantes mais ali da região de Nanquim, com os japoneses, tropas oficiais, inclusive da família imperial japonesa, participam desse massacre de crianças, de idosos. Né? Eu não vou contar os detalhes, vou poupar vocês disso. E lá em Nanquim tem um memorial do massacre de Nanquim. Se vocês quiserem pesquisar na internet ou tiverem a chance de ir para Nanquim, vocês podem ver esse museu, verem o efeito do que os japoneses fizeram sobre a cidade de Nanquim. Mas aí o fato é que, nesse momento, o Japão ele domina boa parte da região urbana, litoral, industrial, portuária da China. Só é praticamente o interior, que estava nas mãos ou da sede do Kuomintang ou dos comunistas. Próximo slide, por favor. Então, o Kuomintang foge para Chongqing. Você tem uma resistência aí que persiste aí ao longo dos anos, né? As ofensivas japonesas, então, percebendo que tem limitações, se direcionam para o Sudeste Asiático, né? Então vai para a Indochina francesa, que tinha se rendido, aí pelo menos uma parte ali de Vichy tinha se rendido aos alemães, tinha já também tomado o controle da Malaya Britânica, Hong Kong, e já tinha o controle de Taiwan desde 1895, e também há um acordo com o general Pibun na Tailândia, de que não oferece resistência e eu coopero com os japoneses. E chegam nas selvas birmanesas, no Myanmar, que o número de mortos ali é enorme dos japoneses, e aí depois eles atacam as Índias Orientais Holandesas, que é a Indonésia, e para assim vai. Aí você tem uma contra-ofensiva depois de Pearl Harbor dos americanos, que empurram de volta os japoneses para cada vez mais o arquipélago japonês. Você levantou a mão, Lucas? Não, professor. Então, próximo slide, por favor. Eu já estou quase chegando no fim. Esse slide ficou em branco? Tá aí. Tá aqui. Então, aqui você já tem a resistência prolongada a incapacidade japonesa de chegar no interior. Esse mapa aí da esquerda o plano de ação dos japoneses de tentar ligar a parte norte controlada da China, tomar o controle da região central, a região de Wuhan, nessa operação chamada Operação Ichigo, e depois ligar isso com o que já estava no controle da região de Cantão, ali no litoral sul. Foi bastante limitado esse alcance. E aqui no mapa à direita, em vermelho raiado, não sei se vocês estão observando, são as regiões já controladas pelos comunistas chineses no final da Segunda Guerra Mundial. Então, você já tem um crescimento do número de pessoas. Aí, o próximo slide eu vou até mostrar isso, Lucas. Você pode até passar para o próximo. Aí, a ascensão dos comunistas chineses após a retirada dos japoneses, que começam a cada vez mais se concentrar no arquipélago japonês, diante das contraofensivas americanas, o número de membros do Partido Comunista Chinês passam de 100 mil em 1937 para 1.200.000 em 1945. E o governo Kuomintang passa a ser visto cada vez mais como fraco, incompetente, corrupto, que não conseguiu fazer frente e é responsável pela toda a destruição, miséria e humilhação que eles atravessaram na guerra contra os japoneses. Aí na imagem, Mao Tse-tung está em Yan'an, onde eles tinham chegado depois no final da longa marcha, onde ele tinha se assegurado como o líder do Partido Comunista Chinês. Que não é apesar de ter o cartaz, o rosto de Lenin atrás, é um partido que buscou uma orientação bastante própria nesse período. Durante a Segunda Guerra, ainda, contra os japoneses, tiveram um papel bastante autônomo.
Aí, próximo slide, por favor. Aí a guerra civil vai ser retomada, então aquela segunda frente unida vai desabar, né? Os japoneses se rendem, os soviéticos, eles dão algum apoio para as regiões ali de Shanxi, mas os soviéticos entendem que eles tinham direito a pilhar o que os japoneses investiram na região da Manchúria. Quase como se fosse um prêmio de guerra. Então, quando o Japão já está para se render, Stalin manda a tropa do extremo oriente ali do Exército Vermelho e pilha o que tinha de indústria, mineração dos japoneses na Manchúria e se retira. E aí, ali inclusive ali, vale dizer, ele junto com esse comando do extremo oriente do Exército Vermelho, eles apoiam um jovem oficial de mãe manchuriana, o pai era metodista, presbiteriano, metodista, né? Coreano, e ele tinha estudado em academias soviéticas, tinha participado na luta contra os japoneses ao lado do Exército Vermelho, ali na região da Manchúria, entre outros, que depois vai ser conhecido como Kim Il-sung. Vai ser o primeiro apoiado, treinado pelos soviéticos, o primeiro líder da Coreia do Norte, a República Popular Democrática da Coreia, e depois que vai se estabelecer em 1953 em diante. Mas o que nos interessa aqui no contexto da China é que a guerra civil vai se avolumar entre o Kuomintang e o PCC. Sob os escombros da guerra, os nacionalistas começam a ter cada vez mais a redução do número de membros e apoio, começam a ficar praticamente ilhados em algumas regiões, como em Pequim, em Nanquim, né? E aí o cesseamento comunista começa a ficar evidente. Nesse caso, os mapas vão mostrando em dois momentos o avanço da linha vermelha, né, sobre as lealdades do Kuomintang ainda, e muitos do que estavam no Kuomintang, aliás, eles começam então a chegar no litoral da província de Fujian e vão para a ilha de Taiwan. E ali ele começa então a ter, sob sua início de vida, do Partido Nacionalista Kuomintang sobre a ilha de Taiwan. O que é interessante aí nesse caso é uma culminação de um processo que vinha há décadas. Primeiro é uma devastação da China. As pessoas elas não aguentam, depois de tanta guerra, destruição, e a força do Partido Comunista começam a ganhar terreno em regiões ignoradas tradicionalmente pelo poder. E é aquela coisa quase com aquela teoria a explicação que Mao fala, que os oceanos, os peixes vão começar a engolfar as cidades, eventualmente vai sufocar nesse sentido. E aí, eventualmente, o Kuomintang, até em 1949, dos últimos que embarcam vai ser o próprio Chiang Kai-shek e seus aliados. Muitos desses empresários, né, que tinham ainda ligação à classe média com os interesses com o Kuomintang, como também eles pilham muito do tesouro imperial histórico que tinha em Pequim, nas cidades, e levam para Taiwan. E eles falam assim, não, a gente vai continuar a luta na ilha de Taiwan. E é interessante, quando eles chegam na ilha de Taiwan, você tinha uma população que durante muito tempo foi administrada pelos japoneses, desde 1895. Mas também a presença chinesa era ainda anterior. Mas você tinha uma população indígena ali na ilha de Taiwan, e um grande contingente de chineses aliados aí a Kuomintang começam a aportar, né, na ilha de Taiwan. E aí, praticamente, proíbe-se qualquer manifestação desses povos indígenas da ilha de Taiwan de contestar essa chegada de chinesa dos apoiadores do Kuomintang. Essa lei é instituída uma lei marcial em 1948, 49, e essa lei marcial vai perdurar até 1987. E aí, o general Chiang Kai-shek vai governar a ilha de Taiwan, e não é nada democrático, tá, meus caros? Isso vai até a sua morte em 1975, e depois o seu filho vai ainda governar durante muito tempo. Vai ter a sua sobrevida, alegando ser ainda a representante legítima da China. Então, eles mantêm ainda o nome República da China, muito endossado pela chegada da 7ª Frota Naval dos Estados Unidos,
e falam assim, olha, então aqui a gente vai defender a ilha de Taiwan, os interesses de Taiwan. Que aí os americanos começam a fazer aquela primeira linha a gente fala a primeira linha naval que se estende desde das regiões meridionais, navais militares americanos nas regiões meridionais do arquipélago japonês, Coreia do Sul, né, ficar evidente depois da Guerra da Coreia, Taiwan, e depois costurar isso com as Filipinas, né, um pacto de defesa mútua que os americanos assinam com as Filipinas em 1951. É uma linha de contenção para a saída ao mar da China, a República Popular da China, que vai se consolidando. E aí eu tenho um último slide, por favor, Lucas. 1º de outubro de 49, o Mao Tse-tung, na praça de Tiananmen, ele toma o microfone, um pesado sotaque de Hunan, ele lê, então, o nascimento da República Popular da China. E aí depois coloca o seu icônico retrato ali nesse portal, o portão principal da Cidade Proibida, que é virada para a Praça Tiananmen. E aí eu já começo a entrar no que depois a professora Christine Tavares vai trabalhar para vocês próxima aula. Tem muita coisa que eu ainda não falei. Esse livro do Edgar Snow, eu acho muito interessante. Então, se vocês me permitam ler alguns trechos, só pequenos trechos, né? Um deles vai falar sobre a vida de Peng Dehuai. Peng Dehuai, ele é um dos principais aliados de Mao, que participa da Longa Marcha. E ele é uma pessoa muito simples, né? Ele veio de uma família muito simples. Ele trabalhava com gado, com o pai, e depois ele tem uma vida muito turbulenta, 16 anos, tinha visto muita gente morrer de fome onde ele viveu. E depois, com o tempo, o Peng ele começou ele lutou do lado do Kuomintang, no Kuomintang inicialmente, mas depois ele percebeu que os comunistas estavam começando a ganhar e a endossar um apoio aos camponeses mais famintos. Mas ele participou ainda da tentativa de repressão contra o Partido Comunista Chinês a favor do Kuomintang ainda na região de Hunan. E eu acho muito interessante que depois ele chega um momento que ele fala assim, mas o Edgar Snow, ele relata, Edgar Snow, fala assim, mas que começou a encher o Ele falou assim, olha, eu comecei a entender que as pessoas eram muito pobres, não conseguiam, morriam pessoas como moscas para a fome. E aí ele fala assim, olha, no primeiro momento eu comecei a ler obras de pensadores chineses do passado, como de Sima Guang, Reflexões sobre a Governança, que no primeiro momento esse livro, que é um clássico de Sima Guang, tá? Acho que é do século XI, né? Dinastia Song Norte. Ele fala que a lealdade, antes de tudo, do soldado é com as autoridades, com o imperador. E ele acreditou nisso. Mas depois ele começou a perceber que a sua lealdade irrestrita no conceito conservador do confucionismo diante do imperador é bastante questionável, diante do sofrimento das pessoas. E depois, em 1920 e pouco, ele começa a ver os 3 princípios do povo de Sun Yat-sen, que propõe uma nova ordem, inclusive representando os anseios populares. E em 1926, Peng começa a ler o Partido Comunista, de Marx e Engels. Né? Isso era na época da tradução chinesa, era uma introdução ao Capital de Marx. Quem te sabe que o Capital de Marx não é fácil ler, tá? Vocês sabem. E ele leu também o livro A Luta de Classes, de Karl Kautsky, né? E outros artigos panfletos que estavam interpretando as condições do povo chinês nessa época. E eu até cito aqui o que ele fala para o Edgar Snow, eventualmente, depois de ler entre aspas, depois de ler o Manifesto Comunista, abandonei meu pessimismo e comecei a trabalhar com uma nova convicção de que a sociedade poderia ser mudada. Percebem como as coisas começam a mudar?
né? O horizonte começa a mudar dessas pessoas. Isso não significa que ele nasceu, que sempre foi leal ao Kuomintang, ao comunista, mas ele começou a perceber e ele começou a entrar novas tradições. É isso que eu acho interessante. O Peng Dehuai, ele depois vai ser um ministro de defesa durante muito tempo do Partido Comunista, depois que eles tomam o poder. Ele participou dessas experiências históricas, dessa turbilhão de mudanças que a China atravessa desde 1911. Então, em suma, eu queria ter apresentado esse panorama para vocês. Não é um panorama fácil, mas eu queria deixar claro que o Partido Comunista Chinês ele acende no meio de escombros. Ele cresce com a convicção de muitos que não toleram mais a exploração, a miséria de muitos na China, não somente com relação a um governo que eles enxergam como muito longe, que estava tentando se manter no poder, que é do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, como também a série de agressões que os japoneses causaram sobre o povo chinês. A humilhação que desde as 21 demandas, né? E o abandono a completo abandono das demandas chinesas na ordem internacional. Então, eles perderam corações e mentes ao longo do tempo. E o ensinamento disso é precioso, porque depois o Dai Viet, na região do Vietnã, na região do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh pega essas ideias, entende qual é a importância, não somente com a estratégia, mas a maneira de você fincar raízes do interior em cima da classe camponesa, rural, ignorada, miserável. E aí o Dai Viet, a Liga Viet, ele tem sua força de resistência no meio interiorano, que depois vai vir, eventualmente, na ilha de Cuba, com Castro. Também ele pega, né, na resistência que ele vem a partir da Serra Maestra, vem com as ideias também do que aconteceu, como os comunistas chineses ancoraram o seu apoio em camponeses no interior, que é uma coisa que é muito difícil, mesmo com você, no caso do Vietnã, ficou claro, mesmo você usando a força aérea mais formidável do mundo da época. Mas é uma guerra que você, eventualmente, se você não tiver o apoio de camponeses pobres, um campesinato pobre, miserável, ignorado, você pode despejar armas, bombas que for, mas você não consegue, eventualmente, ganhar uma guerra. Então, a guerra do Vietnã também nos ensina muito isso. O fato que, em suma, aqui, para encerrar minha exposição, eu acho que a China atravessa esse período para entrar num outro período, que depois a professora Christine Tavares vai tratar com vocês, que é um período, uma ordem já consolidada, a ser construída num governo comunista próprio. E essa geração que chega em 49 em diante são lideranças, são pessoas que atravessaram os horrores da guerra. E aí eu estou até estendendo um pouco a minha interpretação. Eu interpreto que essa geração de dirigentes, líderes do Partido Comunista Chinês são aqueles que enfrentaram a longa marcha. Eles sabem organizar uma economia em estado de guerra. E depois eles se inspiram nos planos quinquenais que a União Soviética apresentava com notável sucesso já na década de... Como a economia soviética alavancou seu crescimento depois da Segunda Guerra Mundial, e eles vão implementar isso de outras maneiras. Mas já estou entrando no terreno já da professora Christine, então já é um outro assunto. E aí eu deixo, então, eu acho que é melhor a gente abrir para as dúvidas e questões. Eu só consegui ler, deixa eu ver aqui. Eu consegui ver uma pergunta da Maria Francisca. Nesse período pós-27... Eu já estou até lendo aqui, viu, Lucas? Desculpa aí. Não, tranquilo, professor. A ruptura de 27 e dos comunistas Kuomintang, o senhor comentou sobre tentativas de setor mais ligado ao campesinato de construir sua influência nessas regiões.
esse controle se deu por ocupação de terra ou via eleitoral? Não, na verdade, eles começam a organizar associações de apoio de camponeses associados, cooperativas entre regiões de camponeses. Não tem nada eleitoral. É aqueles que, se quisessem se ajudar ou se inscrever como membro do Partido Comunista Chinês, você teria suas obrigações, mas também teria apoio de muitos com relação à questão de cultivo da terra, reivindicar uma terra que não é usada para ser distribuído, questão até mesmo de justiça, falar, olha, uma pessoa roubou, uma pessoa foi estuprada, então é um apoio ainda social com repercussões políticas, mas ainda no nível micro. Não é nada forçado, não. E nem eleitoral. Uma coisa ainda que é o que eu acho que é ainda um momento de experimentos que eles fazem, né? De falar, olha, aqui te acertou, aqui não teve uma grande popularidade. Inclusive, nessa época de Tianxi, eles organizam pessoas que já são mais militantes, que podiam pegar em armas, tinham certa experiência com armas, tentaram invadir, tomar a cidade de Changsha, deu terrivelmente errado. Terrivelmente errado. Eles aprenderam, eles foram aprendendo, eles apanharam muito com o tempo, os comunistas, né? Mas eles foram aprendendo também o que estava dando certo. Né? Organizando escolas, por exemplo, de alfabetização, algo que depois o Partido Comunista, aquele conceito de bairroar, né, que a gente fala da simplificação, o uso da versão mais vernacular, eles simplificam mais a escrita para tornar mais universal possível a alfabetização da população chinesa. Ao contrário de Taiwan, que a Taiwan ainda manteve a escrita tradicional, muito difícil de aprender, até os dias de hoje. A RPC, a República Popular da China, ela aderiu a uma simplificação para tornar isso mais acessível, a alfabetização de todos. Durante esse período. Igor, ele, na verdade, o Mao, ele ainda é um membro proeminente ainda de Shaanxi, mas ele quando chegou em Yan'an, ele tem uma assembleia e escolhem ele como o líder. Até então era uma coisa ainda, ele tinha proeminência, mas tinham várias lideranças. Mesmo que eu acho que estava um negócio tão conturbado, dinâmico ainda, de fugirem do controle das perseguições do Kuomintang, que ainda, aí quando chegam em Yan'an, começaram a pensar, olha, então, que estrutura vai ser, quem tem um papel maior, e eventualmente ficaram escolhendo em assembleia Mao Tse-tung. Aí você deveria ler, Igor, seria bom esse livro do Edgar Snow, que narra muito como é que Mao chega no poder, tá? Como ele é escolhido, as ideias que ele tem proposto, né, que eles viram que a ideia de Mao ainda era muito ligada aos camponeses, que num primeiro momento, naquela época de Xangai, antes de 27, as pessoas riam. Falavam assim, não, isso não é possível, né? Isso aqui não é esse caminho. E ele já, ainda quando era membro do Kuomintang, ele era responsável por questões de camponeses, né? E ele começou, então, a ganhar maior visibilidade, visto que, depois da longa marcha, o número de pessoas no interior começaram a aumentar como membros do Partido Comunista Chinês. Então, ali já estava apontado como ele sendo a liderança. Mas não era somente ele, você tinha grandes figuras muito respeitadas já na época. O próprio Deng Huai, que eu falei, o Zhou Enlai, o Deng Xiaoping, muitos outros. Lin Biao, você tem muitos outros que participaram na marcha. Então, não é um líder em contexto, você tem uma coleção de grandes notáveis para organizar, arquitetar esse Partido Comunista que estava em ascensão, ainda muito interiorano, que depois começa, pouco a pouco, a avançar com o que os japoneses deixaram arrasados, né? Na década de 30, e depois a retomada da Guerra Civil, comunistas nacionalistas depois de 45. Então, ele
junto com os outros, eles começam... Porque é uma coisa que é interessante, porque a gente acha que Mao ele é uma figura que ele realmente se projeta, mas ele é muito contestado, muitas vezes, ao longo do Partido Comunista Chinês, tá? Não significa uma coisa monolítica, tá? Enfim, vocês vão ver isso nas próximas aulas. Né? Você vê que, por exemplo, olha como é que é interessante, né? O próprio Chong Du-sui, que eu tinha falado, ele era um membro fundador do Partido Comunista Chinês e depois foi desacreditado por Stalin e ele foi para a linha trotskista, né? Então o cenário também ele é muito plural, né? Por assim vai. Então a gente tem que guardar essa análise mais pormenorizada do Partido Comunista Chinês. Mas a realidade histórica da China, depois de tanto tempo de destruição e guerra, e que gerou esse cenário que o Partido Comunista conseguiu canalizar para a reconstrução de uma nova China. Eu acho que estou tentando interpretar, então, dessa maneira, como que um novo regime chega em 49, que eu defendo que é muito endógeno, é muito próprio da experiência chinesa. Não é uma mão comissário soviético, na minha opinião, não é fruto dos soviéticos que chegaram, plantaram aquela semente e influenciaram os chineses. Eles tiveram um papel também, claro, depois de reerguer os planos de desenvolvimento, mas nesse momento é um caminho próprio que os chineses têm, de busca, inspirados, busca do Partido Comunista Chinês, mas ele não é um fruto dos soviéticos. Coisa que eu acho que Washington leu terrivelmente errado, né? Depois, na década de 40, 50. Eu acho que também eles começaram a perceber que eles não tinham entendido nada da Coreia também, do que aconteceu na Coreia, então eles ficaram assustados, achavam que isso poderia se espalhar como um vírus. Aí entra no que período do macartismo, né? Daquela insanidade dos anos 50 nos Estados Unidos, que achava que qualquer um que contestasse os americanos poderia ser comunistas e poderia contaminar. É uma leitura pós-retomada do cordão sanitário, do que o Churchill, de maneira horrorosa, falava para conter a doença dos comunistas, né, erguendo uma cortina sanitária, um cordão sanitário, uma cortina de coisa horrorosa, né, coisa ainda do século XIX, que cheira o imperialismo vitoriano, que Churchill ficava propagando. Enfim, aí já estou até externando um pouco já minhas opiniões a respeito. Eu aproveitei, eu tinha até um outro livro aqui, não está comigo. Eu teria que buscar. Tem um livro que é bem pequenininho, esse aqui já é mais substancial, do Edgar Snow, né? Que chama, curiosamente, também a gente fala A Estrela Vermelha sob o Terceiro Mundo. Acho que eu vou até escrever aqui no chat, de repente fica melhor para vocês. É do Vijay Prashad. Estrela Vermelha. Esse livro é ficção ou ele é mais acadêmico? Não é ficção, não. Eu comecei a ler, eu achei que era meio ficcional, porque dá impressão, né? Não sei se afirma. A Estrela Vermelha, do Vijay Prashad. Eu comprei assim que lançou. Não, ele vai pegando experiências de como que depois daquela conferência de Baku, de como que ele vai... E é pequenininho o livro, mas é legal porque ele vai mostrando experiências de como que o comunismo primeiro ofereceu num primeiro momento, ele ofereceu uma libertação de muitas minorias para a educação. Então ele pega casos, por exemplo, lá no Uzbequistão, que as mulheres viviam confinadas em casa, e aí teve uma leva de mulheres que chegaram lá e falaram assim, olha, não, vocês não precisam ficar aqui, vocês têm direito a ir para a escola. Então teve um primeiro momento de Lenin de oferecer essa possibilidade. E ele vai pegando vários casos, mas o livro realmente é bem pequenininho. E é legal, porque o Prashad, ele é um
um estudante do... O que chama, gente? De Global Studies, de os estudos globais voltados para o terceiro mundo. E eu não gosto de termo terceiro mundo, enfim, mas como eles analisam o sul global, melhor dizendo. E como é que isso foi apropriado de diversas maneiras e o que isso significou para a libertação de muitos povos, né? No primeiro momento, com a promessa disso. Então é interessante. Tem muitos livros do Prachad que são muito bons também, tirando esse. É porque esse aí foi recém-traduzido, até vocês sabem que foi traduzido, mas é um livro também muito legal. O próprio, aquele agente holandês, que tinha ido para a fundação, presente na Fundação Partido Comunista Chinês em Xangai, qual que é o nome de Marink? E ele tinha antes ido para a Indonésia. Ele, sendo um holandês, ele tinha ido para as Índias Orientais holandesas, na época, e ajudou a fundar o Partido Comunista Indonésio, que depois, não sei se vocês sabem, foi um dos maiores partidos comunistas do Sudeste Asiático, até ter aquele terrível perseguição e morte de qualquer apoiador, membro do Partido Comunista, em 1965 na Indonésia, que foi um dos maiores massacres, talvez chegando a 500 mil, meio milhão de pessoas que poderiam ser vistas como simpatizantes aliados ao Partido Comunista Indonésio. 500 mil indonésios massacrados. Aí tem livros para isso, né? Tem livros, se eu não me engano, esqueci o nome. Qual que é? Jakarta. Tem tradução. Eu vou para a dúvida aqui, porque só para lembrar o livro. Deixa eu tentar ver o Método Jakarta. Vou botar aqui, Método Jakarta. Tem tradução em português, tá? É do Vincent Peves. Peves? Método Jakarta. Ele fala como é que depois um outro regime anticomunista ele persegue. O livro é muito bom. Bom, vou para a dúvida aqui. Após saber do papel do Yat-sen com o Kuomintang, posteriormente o que houve, Kuomintang dos comunistas, os ideais de Yat-sen influenciaram o PCC. Eu acho que não sei se influencia, mas ele é um primeiro momento, uma plataforma inicial que tem um enorme respeito por todos aqueles que buscavam uma China, ainda mais depois da tentativa de golpe do Yuan Shikai. Ele já tinha organizado a resistência há muito tempo, mas os moldes dele era buscar uma outra ordem ainda nos âmbitos republicanos constitucionais. Então, ele tinha se inspirado aí muito do estudo no Havaí, então ele tinha já uma ideia de como era o modelo americano, e depois Hong Kong, que era a colônia britânica. Então, ele propôs isso. Como isso vai influenciar o comunismo, eu ainda não estou conseguindo ver a ligação. Talvez tenha, viu, Cris? Não sei. Mas eu não estou conseguindo ver. Mas é uma figura que é bastante venerada na história chinesa. Ele organizou durante muito tempo um regime com apoio de muitos empresários, muitas pessoas no exterior, inclusive com militares, né? Que era necessário equacionar como seria o fim da dinastia Manchu, né? Então, ele é uma grande figura. Tirando a figura do ganancioso Shikai, que se investe como imperador, né? Um ato de... Enfim, mas ali já era um outro tempo. Mas eu vou repetir. Eu acho que tudo isso nasce na irrupção que vem à tona com as manifestações de 4 de maio de 1919. Ali você tem um momento que as pessoas elas expressam a sua frustração diante da humilhação que foi feita atender os pedidos dos japoneses, das demandas, 21 demandas. Então, ali você vem à tona uma série de ideias, buscas novas, inspirações novas.
E ali nasce também já alguns que começam a falar, olha, então na Rússia foi isso, então a gente pode trabalhar. Mas ainda está muito distante de como isso vai depois ser trabalhado, o comunismo já mais interiorano, depois dessa guinada do Chiang Kai-shek em perseguir os comunistas a partir de 27. Então, eu acho que é interessante considerar esse evento do 4 de maio de 1919. Tá? Eu acho que tem muitas figuras que aparecem ali significativas na história chinesa no século XX. Não, tem formulário de presença, né? Mais alguma dúvida, gente? Mais uma sim, professor, no chat. Da Erika Lemos. Tá. Os protestos 19. É possível estabelecer como eleição primeiro de boa reflexão. A da Coreia, de 1º de março, ela também é uma manifestação, sim, é uma manifestação de frustração de coreanos diante do que os coreanos enviaram representantes para as conferências de paz de Versailles, em 1919. Nem sequer foram recebidos, porque consideravam Coreia como parte do Império Japonês. Então, não teriam direito. Então, eles são ignorados. Então, muitos dos coreanos ali vão às manifestações para falar assim, olha, chegou um momento que a gente não está aguentando mais a dominação japonesa sobre a gente. E aí leva, inclusive, a prisão e morte de muitas figuras coreanas que denunciam essa... Até mesmo a administração japonesa endurece depois de 1919. Eles proíbem o uso, fala do coreano, a escrita coreana. Depois, no momento, eles, na política de um corpo só, eles começam a proibir o uso de nomes, sobrenomes coreanos. E nas escolas coreanas ensinava-se história japonesa de que eles eram o mesmo povo e de que toda manhã os coreanos tinham que vestir os uniformes tal como aqueles nos moldes japoneses, do marinheiro, dos meninos marinheiros, oficiais da marinha japonesa para o sistema escolar coreano. As vestimentas coreanas eram proibidas, tradicionais. Eles tinham que reverenciar em direção ao Palácio Imperial em Tóquio, antes do início de cada aula, cantar o hino imperial japonês. Duro. É uma coisa que eu acho que nós, historiadores, ainda temos que ter responsabilidade de não deixar esquecer o fato que os japoneses fizeram sobre as regiões asiáticas. Jamais. Além da questão do estupro de meninas, enfim, por assim vai. Mas depois você teve até um episódio, já que acho que foi nas Olimpíadas de 1936, em que o medalha de ouro da maratona dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 foi um coreano. Só que ele estava correndo com a bandeira do sol nascente do Império Japonês, E aí, quando ele chega ao pódio mais alto, toca o hino imperial japonês. Ele abaixa a cabeça. E ele com as flores, de que ganhou o prêmio, ele bota no meio do peito para esconder o sol nascente que estava no uniforme dele. Não canta o hino imperial japonês. É um protesto muito conhecido na Coreia, isso, sabe? Uma maneira de falar assim, olha, já que eu estou aqui diante do mundo, fez isso, fez esse gesto, Mas eu achei legal, Érica, porque eu acho que os dois momentos participam do fato de ter uma indignação frente ao que os japoneses estavam controlando, queriam controlar, e, pelo jeito, a sociedade internacional, pós Primeira Guerra Mundial, considerando os japoneses que foram aliados, simplesmente ignoram os protestos de coreanos e chineses. Uma boa leitura.
fazer essa ligação entre os dois, né? Mais alguma dúvida, gente? Érica, você pode falar? Ah, beleza. Então, eu fiquei realmente muito interessada no movimento 4 de maio. Eu achei muito legal. Eu tinha lido algumas coisas, mas o que me interessa nessa parte é a questão cultural. E eu tinha lido, inclusive, um conto do Lu Xun, eu acho que era Diário de um Homem Louco, algo do tipo. E eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre isso. Eu queria mais leituras, principalmente nessa questão da literatura, sabe? Tem a revista lá, Juventude, mas nesse meio literário, nas artes e tudo mais. Que eu acho que deve ter sido um movimento bem fervoroso em relação a isso. Muitas mudanças, na verdade, né? Então, eu imagino, principalmente em relação às mulheres também, né? Então, eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre isso, se puder. Eu não conheço muito. Na verdade, você já pegou o que eu acho que foi a grande inspiração do poeta, escritor Lu Xun, do Diário de um Louco. Esse aí eu acho que ele foi editor depois dessa revista Nova Cultura, e que você tem uma série de escritores que começam a serem publicados nessa revista. Teve escritoras feministas também. Eu estou tentando lembrar uma. Qual que era o nome? Porque minha memória está... que ela surge também. Qual que é o Jugo de Ouro? É que eu estou tentando botar no Google para ver se eu acho. Eileen Chang. Já ouviu? Talvez ela deve ser conhecida. Vou botar aqui no chat, peraí. O nome dela, Eileen Chang. A Eileen Chang, ela é uma... Eu não sei se participa também, Érica, desse movimento, mas ela é uma figura da literatura feminista da China. E ela escreve um livro, entre vários, que ela escreve, chama O Jugo de Ouro, em que ela descreve uma sociedade em Xangai, uma família de um mercador rico em Xangai, que ele tem várias esposas. E ele ainda confina muito ele é um mercador muito, que ele tem quarto para várias das suas esposas, enfim, concubinas. E ele fala como que a experiência dessa uma mulher nessa ficção, de como que era torturante ficar naquela situação. Outra coisa também que acontece, isso já vem aí desde a... eu falei isso na aula passada, a questão do pé de lótus também, né? Que isso começa a ser abolido gradativamente. Sobre a questão literária, eu vou ficar devendo a você. Talvez, se eu tivesse mais tempo, eu poderia procurar algo para você ou alguém, porque eu fiquei mais... Eu tenho uma visão mais política do que foi o momento. Mas surgiram vários escritores, dramaturgos, inclusive o teatro pelos comunistas era muito usado onde eles chegavam, que a trupe caminhava com os comunistas no interior, e era a maneira da população iletrada. Eles montavam acampamento, faziam uma base maior, um palanque, e aí os atores contavam uma história do que foi a Longa Marcha, ou do que estava acontecendo na China, que, claro, não tinha ainda rádio, etc. Então, eles viam peças de teatro que os comunistas faziam. Então, era um meio também de comunicação, o teatro do Partido Comunista Chinês, né? E depois o investimento também, depois no cinema. Depois, posteriormente, como é que o cinema vai ser uma maneira de comunicação, né? Então, você tem que... As canções populares, a música também. Então, o uso dos comunistas muito pegavam canções populares onde eles passavam, escolhiam algumas e eles usavam para dar ânimo às pessoas na labuta da vida, né, nas condições muito rigorosas, como também até para o ânimo das pessoas na marcha. Eles cantavam as canções populares da região. Era uma maneira também de você também ter atratividade maior em relação a isso.
Então, olha como é que as artes, ela não é somente esse vertente política, etc., mas ela é uma maneira de você, nesse caso do Lu Xun, você é uma maneira de chegar assim, olha, aquela literatura confucionista clássica tradicional, ela tem que ser varrido. Tem que ter uma nova força literária vernacular, mais do tempo novo, dos novos tempos, do que era endossado nos clássicos confucionistas de teóricos que eram ainda valorizados nos exames imperiais. Isso é uma coisa que deu uma outra guinada, né? Então é interessante desse ponto de vista. Se eu pudesse lembrar aqui porque eu tenho que pescar tudo aqui na hora, mas talvez se eu tivesse mais tempo eu poderia. Mas você acha muita coisa sobre isso, tá, Érica? Eu acho que é tranquilo. Você bota assim, em inglês você vai achar muito, né? Eu não vou, olha, gente, eu não vou fazer propaganda aqui do que os russos nos oferecem em alguns sites, mesmo porque. Mas existe uma plataforma russa que você bota em inglês o título, 4th of May, 1919, literature, você vai achar muita coisa. Tá? Eu não vou fazer propaganda aqui, senão eu vou ser preso daqui a pouco, né? Não pode. Me salvou muito dinheiro, viu? Me salvou muito dinheiro, porque se eu fosse escrever dependendo de comprar as coisas, não tinha como, enfim. Apaga, isso aqui não vai ser gravado, não, viu? Vai ser gravado. Tô brincando. Qualquer coisa a gente faz o recorte, professor. Exatamente. Inclusive, o Chris Ternes deu aqui a dica no chat. Com certeza, pessoal, quem está no grupo do WhatsApp, no Classroom, manda lá as indicações, filmes, literatura, o que for encontrarem. Eu acho que é muito bacana isso também. E gostaria apenas de perguntar se mais alguém tem alguma dúvida, senão a gente vai se encaminhar para o final da aula. Enquanto isso, eu queria apenas avisar que a gente já disponibilizou aqui a lista de presença do nosso segundo encontro aqui. Está no chat. Então, não se esqueçam de escrever, anotar certinho, já que nós temos obrigatoriamente 75% de presença, né, para poder a gente conseguir ter os ganhos de certificado no ciclo. E, bom, eu acho que já que não houve nenhuma fala aqui, então, apenas agradecer mesmo, professor Emiliano. Foi excelentes aulas, né, a gente teve aqui nesses 2 encontros. Nossa, eu acho que surgiram muitas questões. Com certeza, muitas pessoas vão estar escrevendo os artigos dos trabalhos finais aí, com várias temáticas, várias questões assim, apontamentos. Realmente agradecer, então. Agradecer também a presença de todos aqui. Eu sei que tem novos rostos aqui, além do pessoal que estava no primeiro encontro, já que a gente deixou aberto as inscrições ainda. Pode falar, Luiz de Paulo. Pessoal, só lembrando que dia 18 a gente vai ter um encontro extra, que é mais para falar sobre a questão dos artigos, né? Então, do trabalho de conclusão desse ciclo. Então, gostaria de convidá-los a participar. Não é um encontro que vai contar para presença, mas é muito importante para vocês, né, conhecerem os outros cursistas, né, os outros participantes, ter noção também do que as outras pessoas podem escrever, e às vezes até montar grupos. Então, convidar todos a participar, tá bem? E, novamente, agradecer ao professor Emiliano, né? É sempre uma honra poder te ouvir, poder ouvir, né, todos os ensinamentos, esse conhecimento enorme, gigantesco que você passa para a gente cada encontro. É isso. Que isso, meus caros. Para mim é prazer. Agora, olha, deixo vocês em muito melhor mão que a minha, que vai ser com a professora Cristina Tabate próxima vez. Então, agora nos vemos em outros encontros por aí. Obrigado, sempre prazer. Manda um beijo para todos. Nós que agradecemos, professor. Inclusive, alguém levantou a mão aqui? Não? Eu queria apenas reforçar, antes de todos saírem, só para poder deixar definido certinho. Então, a gente já está na metade, né, do ciclo, né? Teremos mais 2 aulas dispositivas nas próximas 2 quinta-feiras.
E depois disso, os 2 encontros, né, de apresentação dos trabalhos, né? Eu sei que muita gente tem dúvidas e a gente já deixou no Classroom anotado, e também vamos enviar no WhatsApp, mas basicamente a gente vai ter então esse primeiro encontro, né, agora no sábado, né? Teremos possivelmente 2 encontros adicionais que não são obrigatórios a presença, mas vai ser muito importante para a gente estar definindo tudo certinho dos trabalhos. E apenas também dizer certinho para todo mundo acompanhar no Classroom. Quem ainda não está, encaminhou aqui o link, eu vou estar passando, adicionando também. A gente também vai estar adicionando e mandando um convite para todo mundo que entrou nessa semana, ao longo dessa semana, né? E apenas também reforçar isso, porque a gente já disponibilizou os modelos de trabalhos lá no Classroom, a gente também disponibilizou o link da planilha, que a gente vai estar utilizando para todo mundo mandar certinho as questões do trabalho, né? Também estamos enviando todas as orientações ali, a ementa também do curso, tem a bibliografia que os professores mandaram e adicionais ali, que são muito importantes também. Então, eu queria apenas deixar registrado isso e realmente, novamente, agradecer pelo professor Emiliano, pelo professor da Bate que esteve aqui conosco também aqui, né, e também a todos que estiveram presentes aqui. E desejar uma ótima semana e até a próxima aula. Então.